Olá, povo de Deus, tudo na paz, glória a Deus. Mais um vídeo do nosso canal, que é com a graça do nosso Deus. Para a glória do nosso Deus, crescermos cada vez mais. O meu desejo é esse, querido, que todos nós venhamos crescer a cada momento. Sois todos bem-vindos em nome de Jesus. Espero que estejam todos bem, crescendo no entendimento para a glória do nosso Deus. Amém. Hoje o tema também é muito maravilhoso, querido. Espero que todos possam aprender, que aprendamos mais através desse vídeo. Lá em 1 Coríntios, vamos estar falando sobre capítulo 15 de 1 Coríntios. E os mortos, depois de ressuscitados, terá novo corpo? Que eles muitas vezes nos fazemos essa pergunta. E depois de ressuscitarmos? E depois que estivermos ressuscitados, teremos um novo corpo? Que eles estaremos respondendo essa pergunta, essas questões e outras também mais aqui através da leitura da palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Ao final do vídeo, você gostando, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas, se inscreva no canal se não for inscrito, nos abençoe aí também sendo um evangelista para a glória de Deus. Que eu te falo isso de todo o meu coração. Seja também, juntamente comigo, que um evangelista através do YouTube. Passe essa mensagem para mais pessoas em nome de Jesus. O seu galardão não é comigo, não é com ser humano algum dessa terra. O seu galardão é para com Deus. Amém, glória a Deus. Eu sou Marconi Aquino, você está no canal Grande Momento. Queridos. O grande momento de aprendermos mais, sempre, queridos, do nosso Deus, com muita humildade e reverência, e também da sua palavra. Oh, aleluia. Então vamos lá, queridos, sem perda de tempo. Vamos lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. Diz assim, ó, a partir do verso 35, olha só. E depois de ressuscitados, teremos um novo corpo? Vamos ver o que a palavra de Deus nos responde, porque só ela, queridos, tem a capacidade de nos instruir e nos ensinar. Então vamos lá, olha só. Mas alguém dirá, olha, inicia assim, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Pergunta que muitos de nós fazemos, ou então ouvimos pessoas fazerem, né? Como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Qual é o corpo? Pergunta também feita. Insensato, diz o escritor, insensato, o apóstolo Paulo diz, insensato. O que semeais não nasce se primeiro não morrer. Aí o verso 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Ou seja, o grãozinho morreu, você enterra, daqui a pouco nasce. Mas não vai nascer aquele grão, vai nascer uma árvore, queridos. E continuando diz aqui, ó, verso 38, mas Deus lhes dá corpo como lhe aprouver, como lhe aprouve. Mas Deus lhes dá corpo como lhe aprouve, dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado, ou seja, a Deus, cabe a ele que ele dá o corpo apropriado para cada espécie, para cada semente, para cada um. E continua, ele diz, verso 39, nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Está vendo aí, queridos? Aprove a Deus nos dar carne totalmente diferenciada, queridos. Verso 41. Uma é a glória do sol, olha aí. Outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Oh, queridos, olha só. Verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, eu e você e todos os demais que já morreram em Cristo, já estão no túmulo, eles não tem mais, muitas vezes só está o osso, talvez o fio do cabelo e os ossos, mas estão lá mortos, semeados. Essa semeadura que eles vai dar fruto. Olha só como é que diz, ó. Semeia-se o corpo na corrupção, ou seja, morremos com o corpo pecador, morreremos com o corpo pecador, porque enquanto estivermos na carne neste mundo, somos todos pecadores, não há um só ser humano nessa terra que não seja pecador. E continuando ele diz, semeia-se em desonra. Todos nós temos um corpo de desonra, queridos. Mesmo o Senhor Jesus Cristo tendo nos chamado, nos purificado, nos justificado através do seu sangue na cruz do Calvário, mas mesmo assim, todos nós temos o corpo carnal em desonra, porque a carne é a desonra, queridos. Aí continuando diz, semeia-se em fraqueza, todos somos fracos. Todos os que já morreram, querido, em Cristo Jesus, são fracos, foram fracos, já estão enterrados, fracos. Ressuscita em poder. Agora é outra história, queridos. O Senhor semeou, aquela semente está lá no caixão, mas quando der fruto, ele vai dar um novo corpo, mas um corpo em poder. Continuando nele, você vai ter um entendimento, cada versículo que nós vamos lendo, você vai ter um entendimento melhor, eu vou ter um entendimento melhor. Olha só, no verso 44.
Semeia-se corpo natural. Eu estou lendo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Semeia-se corpo natural. Olha só, todos nós somos naturais, queridos. Ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ou seja, o nosso corpo, queridos, descende de Adão. Teremos um corpo que descenderá de Jesus Cristo. Oh, aleluias. Continua, ele diz assim, ó, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, ou seja, Jesus Cristo de Nazaré, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Ele dá vida àqueles que estão mortos, através de ressuscitar. Verso 46, mas não é primeiro o espiritual. Não somos primeiros corpos espirituais, que nós somos primeiros corpos materiais. E se natural, depois o espiritual, depois que vamos ser transformados após a morte. Se ele voltar e estivermos em vida, vamos ser transformados em vida. Eita, aleluia. Vai dizer aqui, olha só, verso 47, o primeiro homem formado da terra, Adão, é terreno, o segundo homem é do céu, ou seja, Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor deu como oferta, queridos, para a humanidade, e ele veio a este mundo como homem. Este homem aqui, queridos, é espiritual, é celestial. Ou seja, como o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens. Ou seja, somos descendentes de Adão, somos semelhança de Adão, queridos, feito em carne e osso, como Adão foi feito por Deus. E quando ele diz, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, como é Jesus Cristo de Nazaré, tais também os celestiais, oh queridos. Verso 49, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, ou seja, somos a imagem de Adão, porque somos carne, devemos trazer também a imagem do celestial. Apesar de estarmos neste mundo, temos também, queridos, a imagem, espiritualmente falando, do celestial, ou seja, de Jesus Cristo de Nazaré. Verso 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Enquanto, queridos, enquanto estivermos nessa carne mortal, nessa carne pecadora, material, que nós não podemos herdar o reino de Deus. Mesmo que estejamos vivos com a volta de Jesus a este mundo, seremos transformados antes de subirmos para as nuvens com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque jamais subirá um corpo. Por isso que diz, porque Elias foi arrebatado em vida, Enoque foi arrebatado em vida, os dois voltarão a esta terra, queridos, para morrer materialmente falando, para serem transformados por Deus, porque corpo nenhum que eles pode estar com Deus nos céus transformados. E diz aqui, ó, nem a corrupção herdar a incorrupção, porque Elias foi levado na incorrupção. Enoque foi levado também na incorrupção, apesar de Enoque ser um homem santo que andava com Deus, íntegro, ele estava na incorrupção, estava na corrupção, perdão. Tanto Elias como Enoque estavam na corrupção. É o que eu e você estamos nos dias de hoje, todos aqueles que estão enterrados, esperando ressuscitar, esperando Deus chamar. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, como eu acabei de falar, nem todos dormiremos, queridos. E o que é dormir aqui no sentido que ele está falando aqui? Nem todos vamos estar mortos. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar a esta terra, muitos estarão vivendo as suas vidas normais, como diz lá na época de Noé. Muitos casavam-se e davam-se em casamentos quando veio o dilúvio. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Está vendo aí? No momento, num abrir e fechar de olhos, verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, oh glória a Deus. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Agora sim teremos corpos incorruptíveis. Agora poderemos estar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque seremos corpos celestiais. Oh, glória a Deus. Vou até repetir esse versículo, porque é muito forte isso aqui, queridos. Verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, aqueles que morreram na justiça, praticando a bondade, servindo ao Deus
de Israel, cumprindo os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra, não se misturando com os pecados deste mundo, que esses ressuscitarão incorruptíveis. E nós que estamos aqui, se estivermos neste momento, seremos transformados se estivermos vivendo vida em santidade. Quer dizer, é muito importante dizer isso. Se estivermos vivendo vida em santidade, afastados dos modelos, dos moldes deste mundo, do pecado, da injustiça, da escravidão do pecado. Verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível, este corpo ao qual nós temos hoje, este corpo e muitos outros corpos que foram enterrados, que hoje só estão lá, só o pó dos ossos, tem que ser transformado em um corpo incorruptível. Continuando, ele diz, e se revista da incorruptibilidade, tem que se revestir, queridos, porque no céu não entra pecado. E se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Seremos imortais quando estivermos com o nosso Deus. Aí você vai ver o que é vida de alegria, queridos, de paz, de regozijo. Todo este mundo, queridos, como eu já falei aqui em outro vídeo, como uma mulher grávida que sofre, queridos, dores atrozes, dores insuportáveis, sofrimentos, angústias, tristezas, pedem até a morte, algumas delas, queridos, mas quando vê a criança chorar, nada daquele sofrimento ela vai lembrar, queridos. Tudo aquilo passou. Assim seremos nós quando estivermos no céu, na glória. Nada deste mundo, queridos, fará parte mais dos nossos pensamentos. Tudo ficou para trás. Eis que tudo se faz novo, diz o Senhor dos Exércitos. As velhas coisas passaram, este mundo vai passar, queridos. Tudo isso, tudo que sofremos aqui, todas as atrocidades passarão. Neste céu, nesta nova Jerusalém celestial, não haverá lembranças, nem haverá lembranças disso aqui, queridos. Revista da imortalidade, verso 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, olha só, ele repete várias vezes. E o que é mortal se revestir da imortalidade, aleluias, então se cumprirá a palavra que está escrita, que diz, a palavra que está escrita, tragada foi a morte. Eita Deus! Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Olha só, queridos. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? A partir deste momento, a morte não tem autoridade nenhuma mais sobre a humanidade, sobre aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A morte só terá autoridade, queridos, continuará tendo autoridade sobre os desobedientes, aqueles que não quiseram saber de ouvir a palavra de Deus, que não quiseram saber da leitura da palavra de Deus, que não quiseram saber da justiça, dos mandamentos do Senhor, da bondade, da caridade, do altruísmo, da verdade, da inocência. Queridos. O aguilhão, verso 56, olha só, o aguilhão da morte é o pecado. Olha aí quem é o aguilhão da morte. Por isso que eu estou dizendo, se você foi santificado, vive em santidade, tem buscado, tem se esforçado para estar na presença de Deus, porque pode ter certeza, você vai ser vencedor sobre a morte. Agora, aqueles que não conseguiram vencer o pecado serão escravos para toda a eternidade, porque diz, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado, o que é, queridos? A lei. Porque eu faço um exemplo. Por exemplo, você está andando no seu carro aí uma via expressa, você está andando no seu carro, não tem placa nenhuma indicando velocidade. Você está andando ali, você vai a 40, 50, 60, 80, 100 km por hora e você não vê nada, mas chega um determinado momento que você vai ver uma placa indicando ali 110 km em altas BRs, né? 110 para carro pequeno, 90 para caminhões, ou então 80 km por hora e assim sucessivamente. Quando você vê a placa, se você passar daquela velocidade, você é penalizado, você recebe uma multa. E o que é isso, queridos? Representa o pecado. Você está sendo como se você estivesse sendo acusado por aquele pardal que está ali. Acusado não, você está sendo acusado de fato de verdade de ter cometido aquela infração. Por quê? Porque tinha algo avisando que não podia passar daquela determinada velocidade. Assim é na nossa vida, queridos, há sinalizações por todos os lugares, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E muitas vezes metemos os pés pelas mãos e desobedecemos a Deus. Então isso é a lei, queridos. Onde há lei, onde não há lei, você pode fazer qualquer coisa.
você não vai ser penalizado, porque ali não há lei, não há nada dizendo não faça, mas aonde há, aí você tem que cumprir a lei. Então é isso aqui que o Senhor está colocando. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, porque se não tiver lei, você não comete falha, você não comete pecado. Está entendido, queridos, isso? E continua, ele diz, graças a Deus, verso 57, olha só, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque foi só esse, queridos, foi só esse sacrifício que foi perfeito para nos dar vitória, porque vivíamos sobre o aguilhão da lei, os aguilhões da lei, vivíamos sobre o édito de dívida, querido, que pesava sobre nós, porque não tínhamos condições de pagar. Jesus Cristo cravou na cruz esse édito de dívidas e nos deu vitória, nos libertou do cativeiro do pecado, queridos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Olha só que coisa maravilhosa. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oh, querido, isso é forte. Eu vou repetir novamente, olha só. Verso 58 de 1 Coríntios, capítulo 15. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Não está dizendo que sede frouxos, fique de qualquer forma, andem de qualquer jeito, de todos os tipos de situações, seja levada por qualquer vento de doutrina, porque por todo tipo de conselhos, por roda de escarnecedores, por palavras de baixo calão. Não está dizendo isso aqui não, queridos, olha só. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Está vendo aí? Sabendo que no Senhor, queridos, pode trabalhar para o Senhor, vai trabalhar na vinha, pode trabalhar, você tem galardão, você tem resultado, queridos, ele é fiel, ele não fica devendo nada a ninguém. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Pode orar, queridos, pode ler a palavra dele, pode jejuar, pode meditar, pode congregar, pode fazer coisas maravilhosas, fuja do pecado, não se misture com as coisas imundas deste mundo, você tem galardão garantido, queridos, porque ele é fiel para galardoar aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Terão um novo corpo, os ressuscitados terão novo corpo, então você já sabe, com certeza você terá um corpo glorificado, incorruptível e com imortalidade para toda a eternidade, queridos. Isso é maravilhoso. Olha aí, queridos. Esse é o prêmio da sua vocação, esse é o prêmio da nossa vocação. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que você permaneça firme, inabalável na obra do Senhor. Até uma próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir, queridos. Paz.